Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Pode Morar que tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos, o seu correspondente bancário para você que busca o financiamento da casa própria, da sala comercial, não importa. Procure a solução, aprove seu crédito e corra atrás do seu sonho. soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Uma empresa contábil especializada na contabilidade deste segmento. Seja para você que é construtor, tem uma construtora, incorporador, para você que é corretor de imóveis, dono de imobiliária, arquiteto, engenheiro, enfim. Eles sabem exatamente os trâmites que envolvem a tributação deste segmento, que é bastante complicada, então precisa ter uma empresa que saiba bastante sobre esse assunto. E a Masti é essa empresa, masticontábil.com.br. E também BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. A BR Condos, ela não é só administradora de condomínios, ela tem uma série de soluções para você que tem você que é o síndico, você que administra os condomínios, ela tem uma série de soluções muito interessantes. Você deve conhecer, acesse brcondos.com.br. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. O seu local para o seu almoço especial, o seu local para o seu evento especial. Casa do Capitão Joinville. Nas redes sociais você encontra e você vai ficar encantado com as fotos. Que local maravilhoso. Fica ali na Rua Saguaçu, na subida do Morro do Mirante. E nesta edição, aliás, em todo o mês de agosto, né, que começamos nessa semana, nós teremos entrevistas com corretores de imóveis. Por quê? Porque no dia 27 de agosto é o dia do corretor de imóvel, então por isso que nós vamos fazer programas especiais com esses profissionais. E como as mulheres vêm primeiro, a gente recebe hoje com muito prazer a presidente da Associação dos Corretores de Imóveis do Norte de Santa Catarina, a ASIM. Nós estamos conversando com Sheila Ferrari Schwartz. Sheila, seja muito bem-vinda ao Pode Morar. Obrigada muito pelo convite, foi um prazer. Sheila, me conte, corretora de imóveis há quanto tempo? Há 15 anos. Esse 15 ano anos. completo 15 anos como corretora de imóveis. Mas a sua primeira formação profissional não era nessa área? Não. Minha primeira formação foi em fisioterapia, me formei pela PUC do Paraná. Mas o meu primeiro trabalho, ainda aqui em Joinville, que eu fazia um meio termo, né? À noite eu fazia faculdade de fisioterapia, iniciei aqui na ACE em Joinville, e no período matutino e vespertino eu trabalhava como secretária na imobiliária do meu pai. Então foi o meu primeiro trabalho com carteira assinada. Foi lá, fazia os trâmites de banco, de cartório, fui entendendo um pouquinho dessa dinâmica. Fazia a conferência dos anúncios dos classificados que eram em jornais ainda. Uma época que há pouco tempo, né, 15 anos não é muito tempo, mas já mudou bastante toda essa dinâmica digital, jornal, enfim, né? Foi um aprendizado muito bacana e depois acabei migrando para a área de corretagem. E aí você continuou, então, foi terminar a faculdade em Curitiba? Sim, daí eu me casei aqui, eu estava ainda morando em Joinville com os meus pais, enfim, conheci meu atual marido, que há 30 anos já estamos juntos, e como ele estudava em Curitiba, eu acabei transferindo a minha faculdade de Joinville para lá, me formei lá, moramos um tempo fora do Brasil, e quando retornamos para Joinville. Aqui em Joinville atuei por quase 12 anos como fisioterapeuta, e depois eu migrei para a área do mercado imobiliário a convite da minha família. E há um momento você, então, tinha as duas profissões? Foi um período, mas foi um período pequeno, né? Eu, quando tive a minha filha, Paola, hoje com 22 anos, eu acabei parando um pouco com a fisioterapia, mantendo alguns atendimentos a domicílio, né? E fui deixando um pouco a fisio e esses atendimentos de lado em função do meu tempo para a família, para minha filha pequena, enfim, dependia de mim. E daí foi um momento de migração. Eu voltei para o mercado da fisioterapia, mesmo após a gestação, mas recebi um convite do Marcelo, do meu irmão, né, dizendo: Sheila, a gente precisa de alguém e eu entendo que você tem o perfil para trabalhar no escritório. Eu pensei, nossa, mas que perfil é esse, né? Aí ele falou: Sheila, é um perfil de acolhimento, é um perfil de um bom entendimento do que as pessoas procuram, de um bom atendimento profissional e... De ouvir. De ouvir, isso mesmo, né? E de, enfim,
Ele via em mim, ele viu em mim alguma coisa que pudesse se encaixar. Daí eu falei, bom, eu preciso pensar, preciso estudar o meu tempo também, porque as minhas funções de casa, elas permaneceriam ainda necessárias, né? E permanecem até hoje, mas hoje com o filho crescido, o tempo é um pouquinho mais tranquilo. Então foi uma migração, assim, lenta, gradativa. Fiz o curso, né? Ele falou, não tem como dispensar, vai ter que se formar, vai ter que fazer o TT, na época o TTI, né? O curso técnico em transações imobiliárias. Então fiz, foi meu primeiro passo, estudei, consegui a minha diplomação e fiz uma migração de carreira. E vejo que muito daquilo que eu usava nos meus atendimentos, porque eu acho que quem trabalha com saúde, com gente, tem que gostar de gente, né? Sim. Acho que esse é o primeiro tino, assim, a primeira dica, né? Você tem que gostar de se relacionar. Então, acho que eu trouxe isso da área da saúde, né? De olhar para o paciente, de escutar, de tentar, muitas vezes, interpretar o que o paciente, muitas vezes, acamado não fala, né? E a gente, eu acho que eu acho, fazer uma ligação, né, daquele meu atendimento, daquele meu olhar de atenção, de cuidado, para esse mercado de hoje que exige cada vez mais esse entendimento, essa atenção. E não só acho que nesse ramo imobiliário, mas em todos os segmentos, é fundamental, né? E que, na verdade, aparece muitas vezes como um diferencial, porque não são todas as pessoas que trabalham com atendimento, trabalham na área comercial, que têm essa nuance de ouvir, né? Eu acho que realmente eles tiveram a ideia perfeita em relação a isso. Te digo que eu estou bastante satisfeita nessa trajetória, realmente me encanta todos os dias, né? O nosso propósito no escritório é realmente ter um atendimento de qualidade, diferenciado, com esse olhar. Mas te digo que do outro lado tem alguém que precisa falar, né? E esse também é um desafio, porque muitas vezes as pessoas não querem abrir o jogo no primeiro momento, né? E muitas vezes o cliente ele chega na imobiliária através de um anúncio, né? Ele viu um imóvel, ele digitou ali num Google e ele chega, não para mim só, mas para qualquer outra imobiliária ou para qualquer outro corretor, ou até um proprietário que de repente anunciou o seu imóvel e ele quer saber sobre o imóvel, né? E estar sendo atendida por uma determinada pessoa, A ou B, é uma consequência. É justamente isso que eu gostaria que fosse o contrário, né? E graças a Deus na minha lida tem sido assim, né? As pessoas muitas vezes nos procuram para que a gente faça o atendimento e prospecte para ele o que ele quer. Mas isso já existe um vínculo, então, né? Não é um primeiro atendimento, ou já existe uma história, um outro relacionamento prévio, que às vezes não é nem de negócios, né? Mas que a pessoa tem uma empatia e entende que a gente poderia fazer um bom serviço. Então, que bom quando é assim, né? Que existe já essa confiança e que a gente vai prospectar aquilo que o cliente quer. E ele tem que falar o que ele quer. A gente pode até instigar, mas o cliente tem que estar aberto a falar, Mas né? achei interessante que você, usando seus conhecimentos em saúde, né, tenta diagnosticar, vamos chamar assim, a necessidade, porque o cliente fala, até em algumas situações eu falei sobre isso, né? Eu quero comprar um imóvel de frente para o mar em Balneário Camboriú. E aí você fala, você sabe o que isso significa? Você sabe que se você comprar o imóvel na parte de trás, você vai economizar tanto, e você sabe o que significa que morar na frente tem alguns problemas, e a pessoa realmente não sabe, ela só tem essa ideia. É como numa questão de saúde, ela chega lá e diz, olha, eu estou com um problema aqui no meu joelho. E aí a fisioterapeuta vai dizer, vou tratar do seu joelho. Não, ela O seu problema está no pé, vai... ou na sei coluna, lá, enfim, ou no seu né? peso, por isso que está Isso, prejudicando o também. seu... Então essas Isso. situações de interpretar, e realmente eles foram muito certeiros. Mas você acha que isso é uma questão que eles enxergaram em você? Ou é uma questão que as mulheres são mais assim? E que eles, como homens, o Marcelo e seu pai, não tinham essas habilidades, vamos chamar assim? Eu acho que tinham, mas eu acho que era um mercado que talvez naquela época, hoje o mercado de corretores, ele tá gigante, né? Cada vez crescendo muito mais, né? Tanto de corretores ou como atuantes em corretagem, né? Esse é um problema do Cresci, a fiscalização da atividade legal, né? Mas entendo que as mulheres, e não sendo feminista aqui,
Mas eu acho que são habilidades, né? Que são mais fáceis de se encontrar numa mulher e outras que são mais fáceis de se encontrar no homem. Eu acho que a mulher, ela tem esse cuidar, né? Da própria maternidade, né? Sim, eu acho que isso mescla muito em todos os formatos de homens e mulheres, né? Da mesma forma que eu entendo que também para muitas vezes um fechamento, algo mais objetivo, um comportamento mais incisivo que normalmente os homens têm, as mulheres também precisam ser treinadas a ter. Aquelas que não têm esse padrão precisam ser treinadas, né? Muitas vezes a gente, como mulher, quando está negociando, sentando numa mesa com um homem, muitas vezes ele quer colocar impor, assim. Então, isso é um jogo, na verdade, faz parte dos meandros dos negócios, né? Acho que é importante a gente ser firme naquele propósito, entender que a gente tem competência, se realmente a gente tiver, para colocar as coisas na mesa, dizer o que precisa ser dito, conduzir um negócio com seriedade, né? E eu acho que mulheres são muito competentes também nessa condução, né? Muitas vezes a gente tem que se posicionar. Graças a Deus eu não tive nenhum momento de estresse, seja numa visita, alguém que teve um comportamento inadequado, mas eu acho que essa postura também a gente tem que preservar, ter cuidado no que vestir, no que falar, como se comportar, e em alguma situação ir acompanhada. Muitas vezes o Marcelo, ele é super cuidadoso, né? Aí ele me pergunta, você sabe quem é que você vai atender? Eu falei, não, mas eu vou te mandar um print, eu vou te mandar o meu roteiro e qualquer coisa eu chamo um alerta aqui. Claro que a gente não sabe, mas a gente tenta fazer até um crivo antes, né? Até porque muitas vezes a pessoa vem por um valor de produto agregado, a gente precisa entender se essa pessoa é realmente um comprador ou é um oportunista que quer fazer uma visita inadequada, enfim. Tem que ter um certo cuidado também, né? Chamar no escritório, fazer um acompanhamento de alguém para não ir sozinho, enfim. Mas eu nunca tive nenhuma situação embaraçosa, graças a Deus. Sim. Até se tratando do Marcelo, recentemente até foi ali no escritório falar com a gente. O Marcelo, ele é o teu irmão mais velho? Ele é o meu... Eu tenho 2 irmãos mais velhos. O Marcelo é o filho do meio, nós somos em 3 filhos, né? Eu sou a caçula. O Marcelo é o meu irmão, então, que vem antes de mim. E tem o Décio Luiz, que é o primogênito e que ele iniciou a imobiliária a primeira vez quando meu pai se aposentou do Banco do Brasil. Jovem ainda. O Décio foi o primeiro parceiro, o primeiro filho a estar com meu pai nessa empreitada. E aí o Marcelo também tem esse cuidado com a irmãzinha dele. Tem. O Marcelo é cuidadoso de uma forma geral, né? Com a mãe, com a esposa, comigo, enfim, Marcelo é muito atencioso. Que maravilha, então. E olha, falar em pessoa atenciosa, eu quero chamar aqui mais uma pessoa que sempre nos trata e dá muita atenção, trazendo dicas importantes para você que está envolvido com o mercado imobiliário. A Sheila deve até conhecer. Estou falando de Dr. Gustavo Camacho, que aparece aqui agora com a sua dica do especialista. Gustavo, sou morador de um condomínio e depois da assembleia verifiquei os documentos e descobri que um dos participantes utilizou uma procuração de um morto. Isso pode. Dica do especialista com Dr. Gustavo Camacho. Com o falecimento do outorgante, os efeitos da procuração cessam de maneira imediata, ainda que ela esteja no prazo de vigência. O outorgado, por sua vez, poderá ser responsabilizado pelos atos praticados, portando uma procuração cujos poderes já foram cessados. Os atos praticados por intermédio de uma procuração já sem efeitos deverão ser tidos por nulos de pleno direito, isto é, não deverão produzir efeitos. Portanto, neste caso específico, os votos praticados por intermédio desta procuração já extinta deverão ser tornados sem efeito. Em caso de eleição, se este voto for imprescindível, o resultado poderá ser alterado. Conferiu a dica do Gustavo Camacho? Muito bem, então a dica agora é aguarde um instante aí, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar mais com a Sheila Ferrari Schwartz, corretora de imóveis, presidente da Associação dos Corretores de Imóveis do Norte de Santa Catarina, que vai falar um pouco mais sobre a profissão, sobre a sua vida, neste mês dedicado ao corretor de imóveis, mês de agosto, pois o dia 27 de agosto é o dia do corretor. Então aguarde um instante aí, que daqui a pouco tem mais Pode Morar. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos, o seu correspondente bancário, o seu parceiro para você que busca o financiamento imobiliário. Você está procurando a casa própria, precisa de financiamento, procure a Solução. Eles irão
te orientar, aprovar o seu crédito e aí você corre atrás do teu sonho. Soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também Masti Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Uma empresa contábil especializada neste segmento. Envolve várias situações tributárias específicas, então exige muito mais atenção. Procure uma empresa especializada no assunto. masticontábil.com.br. BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil, que não é só administradora, traz várias soluções, muitos produtos que podem ser conferidos todos em brcondos.com.br. E Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço especial, inclusive hoje, domingo. Leve sua família nesse local extraordinário, tire lindas fotos, né? Aproveite o domingo, não deixa ninguém cozinhar na sua casa, aproveite e leve a sua família para almoçar fora nesse dia especial. Casa do Capitão Joinville, nas redes sociais, procure lá, confira e você não vai se arrepender. E nessa edição do Pode Morar eu recebo a presidente da Associação, eu ia falar Associação Catarinense, né? Mas é a Associação dos Corretores de Imóveis do Norte de Santa Catarina, que pode, quem sabe, se expandir para uma associação maior. A Sheila Ferrari Schwartz, que está aqui contando um pouco da sua história. Sheila, você como corretora de imóveis, né, há 15 anos, você tem alguma preferência, assim? Eu gosto muito de trabalhar com locação, eu gosto de trabalhar muito com venda, gosto de vender terreno, casa, apartamento. Sei até aqui nos bastidores que você tem um negócio engatilhado Pois é, com uma pessoa. coincidência, né? Num vídeo que você fez, então você também é meio youtuber, meio influência digital. Então, tudo isso, queria que começasse falando sobre isso. Você tem alguma preferência do que você gosta de trabalhar nessa área? Então, a imobiliária já tem 35 anos de casa aberta, né? Como eu comentei anteriormente no bloco anterior, começou com o meu pai, assim que ele se aposentou, e os 3 filhos passaram pela empresa. Hoje eu e o Marcelo estamos lá. E ao longo desse tempo, as dinâmicas foram mudando, né? De jornais, anúncios em jornais, revistas, continuam ainda, obviamente, mas hoje muito mais o mundo digital. Tinha que ter um cuidado especial, assim como você tem hoje para gravar os vídeos, para escrever o anúncio de uma forma que fosse encantador, alguma coisa assim? Eu acho que não tanto encantador naquela época. Em revistas, depois, um pouco mais sofisticadas, dependendo do público que se quisesse atingir, sim, obviamente sim, boas fotos, uma boa história, um bom roteiro, enfim. Mas o que fazia-se muito na época, que eu era trabalhava como secretária do meu pai, eram os jornais classificados. Então, ou você comprava meia página ou um quarto de página, ou aqueles classificados pequenos. Então, nos classificados menores, para você ter um volume maior de anúncios publicados, as frases, as palavras eram muito curtas, abreviadas, porque você tinha que pagar por isso, né? Obviamente, numa revista também acontece dessa forma, mas era um modo de você publicar, dar publicidade, era através dos classificados, né? Então, essa era a dinâmica e mudou muito. Então, eu vejo que hoje em dia, para quem tem a possibilidade, e aí eu digo que todo mundo deveria colocar a tapa aí no vídeo, porque não é fácil, né? Tem pessoas que não têm vergonha, né? Não são descontraídas, desinibidas e, de repente, não se sentem bem. Mas é uma maneira de você expor o seu trabalho, os seus produtos nesse mundo digital, seja Facebook, Instagram, enfim, todas essas mídias que temos hoje em dia. Mas você não começou do jeito que você apresenta hoje. No começo era um pouco mais difícil. Sempre mais tímido, sim. Fazia de uma forma mais caseira. Ainda faço, né? Ainda faço stories, enfim, que eu mesmo faço sem edição e tal. E muitas vezes a gente contrata toda uma empresa de marketing que está por trás, um filmmaker para fazer as capturas das imagens, depois a edição e a música e um roteiro, enfim. Né? Então, acho que cada produto também tem uma dinâmica que exige um olhar diferenciado. Né? Lá no escritório, a gente trabalha tanto com imóveis de terceiros, imóveis prontos, como também imóveis de construtoras. Né? Nosso foco principal é Joinville e alguma coisa de litoral, indo até Pissarras, Balneário Camboriú. Alguma coisa na Serra também. E administramos locações. Né? Locações de terceiros, não nossa própria, mas uma carteira de terceiros. E a gente vê a necessidade de termos mais produtos na prateleira. Joinville é uma cidade que tem muito pedido para imóvel, principalmente residencial. O que tem, sai. É impressionante. Né? Um dos primeiros programas aqui na TV,
né? Antes era só na internet, mas o seu Ana G esteve aqui e ele falou justamente disso, a dificuldade de se ter... Sim, né, e olha que ele, ouvir dele, que tem uma carteira cheia, né? Eu acho que é a maior imobiliária que opera a locação com zelo, né? Ainda é Ana G Imóveis, né? E como eu te fiz na pergunta inicialmente, depois a gente foi desvirtuando, o que você gosta mais de fazer nessa área? Assim, tem alguma coisa, o que vier morreu? Não, eu gosto bastante de imóveis prontos. Essa é a forma com que eu acho que tem uma dinâmica mais assertiva, né? Eu vejo que no imóvel de planta, o cliente ele tem que trazer muita informação porque ele não está vendo o produto em si. Ele está vendo todos os prospectos. Então, o cuidado que a gente tem em ter por trás uma construtora sólida, né? Porque eu me sinto responsável do início até o final da condução do processo. E muitas vezes você tem aí um tempo de 3, 4, 5 anos da venda até a entrega do produto, né? Então, a satisfação que você quer que aquele teu cliente tenha, ela é toda a jornada. A gente diz que é uma jornada de compra, né? Então, assim, o cliente tem que ser aberto tanto no imóvel pronto, mas ele já está vendo se faz sentido para ele, né? Então, às vezes as pessoas têm dificuldade em se imaginar dentro de um espaço vazio, o que são 100 metros, 50 metros quadrados, enfim, né? O produto que ele está projetando ali, às vezes fica difícil. Esse quarto de 10, 12, 15 metros, o que cabe? Né? Então, por isso que os decorados também têm a razão de existir. Realmente, eles dão mais significado para aquilo que vai ser entregue, né? E eu acho que tudo me encanta. Eu acho que tendo uma documentação adequada, pessoas, tanto nas duas pontas, compradores e vendedores, imbuídos em fazer uma boa negociação, isso me realiza. Que bom. Não, é muito bom. E qual é a preocupação que você tem, qual é a preparação que você tem em relação a atendimento, né? Você vai atender um cliente, o que você busca em relação à informação, sobre imóvel, sobre os clientes, qual é a sua preocupação na hora desse atendimento? A minha preocupação maior é entender realmente a necessidade daquele cliente, né? Então, fazendo perguntas corretas para tentar trazer dele essas informações quando ele realmente não abre muito o que precisa abrir, né? Dar todo um apoio adicional. Eu vi que você tem aí os teus patrocinadores, né? Então, assim, ter um correspondente imobiliário competente traz toda agilidade no processo. É ele que vai fazer uma análise, de repente, se o cliente precisa de um financiamento bancário, seja nos bancos públicos ou nos bancos privados, né? Então, ter esse suporte é fundamental. Ter uma assessoria jurídica também é importante para que o contrato atenda toda a legalidade. Isso é importante também. E muitas vezes a gente entra numa questão que eu acho que é uma questão delicada, é você falar sobre valores, a sua economia, o quanto que aquele cliente ganha, qual é aquele potencial. Isso você invade muitas vezes uma informação que às vezes o cliente fala, mas eu já vou abrir desde já, né? Mas é importante, se existe esse relacionamento. Bom, a informação ela é importante. Criar uma conexão e um relacionamento para que o cliente se sinta à vontade para compartilhar esses valores é importante também. Muitas vezes entender o estado civil daquele cliente também é importante, porque às vezes ele não sabe qual é a importância em dizer se ele é casado, se ele vive em união estável, qual é o estado conjugal que ele possui, né? Enfim, são questões assim que a gente pode ir além conversando por horas e horas, porque cada item do contrato tem a necessidade de existir, desde a qualificação das partes até a documentação do imóvel, certidões negativas que a gente precisa tirar, seja dos compradores, seja dos vendedores, dependendo da negociação. A gente tem que ir a fundo também na documentação do comprador, mesmo numa compra à vista com escritura pública, nem tanto, né? Porque a pessoa vai pagar e vai ter o documento, mas no financiamento bancário isso é imprescindível, as duas partes mais o imóvel, que tenha assim, um entendimento muito além até do que o banco precisa de documento. A imobiliária se cerca de documentos complementares para não responder civilmente por uma negociação mal sucedida lá na frente. Né? E vejo que, aproveitando o gancho aqui, vejo que a Associação de Corretores de Imóveis do Norte de Santa Catarina, a ASSIM, SC, ela vem justamente para fazer o encontro de profissionais que buscam uma boa prática do mercado, da condução imobiliária, né, no mercado imobiliário, e fazer boas parcerias. Quando você está com pessoas que pensam do mesmo jeito, as parcerias fluem de uma forma muito mais efetiva, muito mais eficiente, né? E é através de palestras, de temas que a gente aborda, de relacionamentos com outros
prestadores de serviço é que assim cresce cada vez mais, né? Ela atende muito mais corretores autônomos, ela é uma associação de corretores pessoas físicas, muitos deles têm a sua própria empresa ou vêm de outras empresas, trabalham em outras imobiliárias, mas querem buscar cada vez mais conhecimento. Então, esse é o intuito da associação, trazer cada vez mais corretores competentes e troca de informações assim para agregar no conhecimento dos corretores. Muito bem, e a gente quer agregar no conhecimento de você que está nos assistindo agora, para você que quer investir através de consórcio. E claro, a gente sempre traz um especialista aqui para falar do assunto. E especialista em consórcios a gente já lembra de Juliana Bortolom. Confira aí a dica do especialista. Muita gente, depois da nossa última conversa, me perguntou sobre a questão de ter imóveis com inquilino. Nós chamamos de aposentadoria imobiliária. Existem alguns estudos que falam que 60% a 65% da população que se aposenta, ela não consegue se bancar, ela não consegue ter condições de pagar suas contas básicas. Então, a gente tem ouvido nos últimos anos muito se falar em compra de imóveis, né? Eu quero comprar um imóvel, mas eu já tenho. Ótimo, isso é renda passiva. Isso é algo que você começa a planejar cedo para lá na frente você ter uma tranquilidade. Imóvel é um dos únicos investimentos que aconteça o que acontecer, ele vai permanecer ali, ele vai render, ele vai valorizar e ele vai te trazer uma renda. Então, hoje o consórcio, ele também pode ser uma forma de você estar pensando em lá na frente você ter uma opção a mais. Você compra, você paga o consórcio, contempla, você aluga, o teu inquilino paga. Você começa um outro e assim, quando você se der conta, num período não muito longo, você tem lá 3, 4, 5 imóveis. E com parcelas, gente, com custo baixíssimo. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Pense daqui 5 anos aonde você vai querer estar e em qual condição. Muito bem, conferiu a dica aí da Juliana? Então, continue aí conosco que tem mais informação agora com a Sheila. Sheila, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. De tudo que a gente conversou aqui, dá a impressão, né, que até serve como dica para quem quer entrar no ramo imobiliário, que na verdade não é ser corretor e chegar lá e empurrar o imóvel e vender e tentar fechar, levar caneta, assina aqui, que não é isso, que é uma coisa muito mais, tem que se aprofundar no assunto, se aprofundar no cliente. E dessa forma, eu queria que você deixasse seu recado final, né, a respeito dessa vida de corretor justamente no mês de agosto, que é o mês do corretor. Então, dia 27 de agosto, né, dia do corretor de imóvel, eu digo que quem quer entrar nessa área ou quem está já atuando como corretor de imóveis, que tenha cada vez mais formação de qualidade, né? A formação em si, ela não é difícil, ela é uma formação simples, mas tratar de pessoas e principalmente, eu digo assim, que quando a pessoa não é um investidor, mas ele quer um imóvel próprio como moradia e o seu primeiro imóvel, é o maior aporte financeiro que uma família faz na vida é normalmente comprando um imóvel. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, muito respeito por aquela jornada toda de vida de um cliente, né? Então, acho que olhar com atenção e realmente buscar aquilo que o mercado oferece de melhor para esse cliente, dentro das possibilidades financeiras dele e dentro daquilo que ele almeja, né? Então, ter respeito. E o comprador também, ele deve criar um relacionamento, buscar uma indicação, de repente, de alguém que já fez um bom negócio para para ser atendido por um corretor que já tenha um histórico prévio de uma boa condução. Não é só o imóvel que importa, bem pelo contrário. Atrás do imóvel tem tantos outros detalhes importantes que um bom corretor vai saber conduzir um negócio com segurança para não se incomodar ao longo da vida. Muito bem, Sheila, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer te receber. Obrigada, Wagner. E obrigado também para você que nos acompanhou nesse domingo. Olha, não esqueça, @PodeMorar, o programa está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube, o programa na íntegra. Se você perdeu algum programa anterior, acessa lá e confere todos eles. Um grande abraço para você, um excelente domingo e nos vemos aí no próximo programa. Até lá!